Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou 2 resoluções que regulamentam o mercado de biometano no país. As medidas criam um certificado de garantia de origem do biogás e definem metas para produtores e importadores de gás natural, dando efetividade à Lei do Combustível do Futuro. A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou 2 resoluções que regulamentam a emissão do certificado de garantia de origem do biometano, o chamado SEGOB, e definem as metas anuais individuais para produtores e importadores de gás natural. As medidas dão efetividade à Lei do Combustível do Futuro e ao decreto, criando regras para rastreabilidade e comprovação da origem do biometano produzido e comercializado no país. O SEGOB funcionará como um selo de rastreabilidade. O certificado será emitido por agente credenciado pela ANP e deverá comprovar a origem do insumo, o local de produção e o lastro com base em notas fiscais. A norma também estabelece regras para certificação de unidades produtoras, inclusive no exterior, credenciamento de certificadores aliando ao RenovaBio, além de disciplinar a atuação de escrituradores e registradoras. Há previsão de sanções em caso de descumprimento. Eu voto, então, para aprovar a minuta de resolução, o documento SEI 5745235, que estabelece os procedimentos operacionais e os requisitos técnicos para emissão do Certificado de Garantia de Origem do Biometano, SEGOB, no âmbito do Programa Nacional de Descarbonização do Produtor Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, nos termos da Lei do Combustível do Futuro e do Decreto 12.614 de 2025. A segunda resolução define as metas individuais de aquisição dos certificados. A meta global será fixada pelo Conselho Nacional de Política Energética e a ANP distribuirá as obrigações entre produtores e importadores de gás natural, com a exceção dos pequenos agentes. O cálculo considera o volume produzido e importado e o cumprimento será comprovado pela baixa dos certificados em sistema específico. As metas preliminares deverão ser divulgadas até 1º de dezembro e as definitivas até 31 de março de cada ano. Em 2026, primeiro ciclo do programa, não haverá metas preliminares e as definitivas sairão até 1º de junho. As resoluções ainda prevêem chamadas públicas para estimular a oferta de certificados no mercado e penalidades para quem não cumprir as metas estabelecidas. Eu também acompanho voto do diretor-relator com esse ajuste de fundamento do diretor Daniel Maia. Com isso, a proposta, nesses termos aqui, que foi colocado, ela fica aprovada por unanimidade. Com a regulamentação, o biometano passa a contar com um mecanismo formal de certificação e metas de aquisição, aproximando o setor de gás natural das políticas de descarbonização e ampliando a previsibilidade regulatória para investimentos no segmento. O Porto de Natal deve passar a exportar minério de ferro a partir do 2º semestre de 2028. A operação será realizada pela empresa Fomento do Brasil Mineração, que arrematou o arrendamento do Pátio Norte em leilão na B3, na capital paulista. O contrato deve ser assinado nos próximos 90 dias e prevê investimentos de até 55 milhões de reais ao longo de 15 anos. A expectativa é que o novo projeto amplie a movimentação de cargas no porto e atraia novos investimentos para a infraestrutura portuária do Rio Grande do Norte. O minério classificado como pellet feed, conhecido no setor como minério verde, será produzido na região da Borborema, Potiguar e deve ser destinado ao mercado internacional. E o Museu do Porto de Santos promove no sábado um passeio de barco gratuito e exclusivo para mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A ação faz parte do programa Passaporto, que oferece visitas guiadas ao complexo portuário ao longo do ano. A ação é uma edição especial do programa Passaporto, que oferece visitas guiadas e gratuitas ao Porto de Santos durante o ano. Os vouchers serão distribuídos amanhã e na sexta-feira, diretamente no museu, das 9 da manhã às 5 da tarde. Serão disponibilizados 60 vouchers por dia, totalizando 120 vagas.
Para retirar o bilhete, limitado a 1 por pessoa, é necessário fazer a visita ao museu e, ao final, informar seus dados pessoais. Menores de idade que desejarem participar devem estar acompanhados por uma mulher adulta responsável. A visita é no período da manhã, com saída da ponte Edgar Perdigão, no bairro Ponta da Praia. O passeio é feito de catamarã pelo Canal do Porto, passando por pontos importantes como o local de embarque e desembarque de cruzeiros e as margens das empresas portuárias. Durante a viagem, um guia explica a história da fundação do maior complexo portuário da América Latina. A gente aprende, né? E a gente desfruta de um lugar maravilhoso. Não imaginava. Não podia calcular que tivesse tudo isso por aqui, né? Eu sou lá do interiorzinho de São Paulo, de Dois Córregos, e nós estamos a passeio aqui e eu estou impressionada, muito bem impressionada com a organização desse passeio, com tudo. Cultura é sempre muito bem-vinda, né? E nós moramos em São Paulo e todas as oportunidades do verão que nós temos, viemos para Santos. Então é super legal. Cultura é a chave de tudo. Educação e cultura. É muito diferente, é muito legal ver tão grande que é o Porto de Santos, porque a gente não tem essa noção, sabe? Então acho que isso é o mais legal. Pelas redes sociais, a autoridade portuária de Santos divulgou a ação e chamou o público. Confere na legenda todas as informações e chama sua mãe, sua tia, sua prima, sua amiga, todas as suas. Preparadas para navegar com a gente? A Companhia Docas do Ceará recebeu uma comitiva do Ministério de Portos e Aeroportos e da Infra SA para avaliar as condições técnicas do arrendamento do MUC 04 no Porto de Fortaleza. A área corresponde ao terminal de contêineres do complexo portuário e deve ser concedida à iniciativa privada por meio de leilão na B3 em São Paulo. O processo é conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a expectativa é que a licitação ocorra no segundo semestre deste ano. Desde 2023, a área é operada de forma transitória pela CMA Terminals, do grupo CMA-CGM, que já investiu mais de 80 milhões de reais no local. O arrendamento definitivo deve garantir segurança jurídica e estimular novos investimentos no Porto de Fortaleza. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia nacional, porque a deputada federal Rosana Vale foi eleita a segunda vice-presidente da Comissão de Transportes, Viação e Transportes da Câmara. Os nomes foram definidos em uma eleição que aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 4 de março. Integrante da comissão como membro titular desde 2019, Rosana Vale consolida sua atuação como uma importante referência nesta área na Câmara Federal. Durante a sua fala, a deputada também ressaltou que a Comissão de Viação e Transportes se caracteriza pelo diálogo e também pela construção de consensos em torno de temas estratégicos para o Brasil. Entre os temas que devem ganhar destaque nas discussões da comissão está o projeto do túnel imerso entre Santos e Guarujá. A obra está prevista no Programa de Aceleração do Crescimento, que deve melhorar a mobilidade e a logística na região, principalmente entre Santos e Guarujá. Agora a gente muda de assunto, fala sobre o setor de combustíveis e energia, que estará entre os temas em debate no Fórum Pernambuco Export, que acontece nesta quinta-feira em Recife. Um dos painéis do evento vai discutir oportunidades e desafios da cadeia energética, com foco na distribuição de combustíveis, refino, armazenagem e infraestrutura logística. Participam do debate representantes da Brasilcom, da Refinaria Abreu e Lima, da Ultracargo e da Neoenergia Pernambuco. Promovido pelo Grupo Brasil Export, o fórum reúne autoridades, executivos e representantes do setor produtivo para discutir os principais vetores de desenvolvimento logístico e econômico do Estado. O evento também terá painéis sobre ambiente de negócios, sustentabilidade, inovação e matriz de transportes. E a Agência Nacional de Aviação Civil pretende endurecer as regras contra passageiros indisciplinados em voos no Brasil. Uma proposta em análise pela diretoria da ANAC
prevê multa de até R$ 17.500. Em casos mais graves, a inclusão do passageiro em uma lista de impedimento para voar em trechos domésticos. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater incidentes com voos comerciais. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, defendeu que essas pessoas ameaçam a segurança do voo e acrescentou que elas sejam impedidas de voar em qualquer companhia aérea. Segundo ele, episódios de indisciplina aumentaram 70% nos últimos 2 anos. Os senhores podem ver pelos números, né, que de 2023 para 2025 nós tivemos um aumento em casos de quase 70% das ocorrências. Nós estamos falando de quase 1.800 casos, e são dados da ABA, eu acho que o meu colega Raul vai falar um pouco mais sobre esses dados, que ocorreram em 2025. Estamos falando de quase 6 casos por dia. E quando muitas vezes me questionam, mas, presidente, são 1.800 casos ante a 130 milhões de passageiros em 2025. Só que nós não podemos esperar acontecer um ilícito mais grave, como, de repente, um óbito, uma criança que pode ser machucada por uma pessoa que está revoltada jogando as cadeiras do aeroporto para cima, ou esperar um caso mais grave para que a gente possa fazer a regra. Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas apontam que só no ano passado houve 1.764 casos de passageiros indisciplinados, aumento de 66% em relação a 2024. Desse total, 288 episódios envolveram risco direto à segurança, como agressões físicas e até tentativa de fumar a bordo. O presidente da Comissão de Viação e Transportes, o deputado Cláudio Cajado, disse que os impactos dos comportamentos dos passageiros indisciplinados vão além dos riscos à segurança. Incluem atrasos na decolagem, cancelamentos e desvio de voos, aumento de custos operacionais das companhias e desgaste para os profissionais de aviação. Possamos dar ao passageiro de bem, né, aquilo que ele deseja, chegar ao seu destino sem transtorno. E o que mais nós temos visto é isso, passageiros indisciplinados. Então, eu sou advogado e, como advogado, eu gosto muito de defender o direito das pessoas e aprendi um princípio: o seu direito acaba quando começa o meu. E o que nós temos visto é um tremendo desrespeito, punição severa a quem não cumpre a lei, a quem desrespeita o direito dos demais, e que ele possa utilizar de outro transporte menos vulnerável para os demais, como é o transporte aéreo. Nós ouvimos aqui claramente que o erro de um todos pagam. Isso não existe. Isso está errado. O erro de um tem que ser dele e ele paga sozinho. A ANAC está finalizando a regulamentação sobre esse tema, tendo como base a Lei 14.368 de 2022, chamada Lei do Voo Simples. O texto já permite a restrição de venda de passagens a pessoas que comprometem a segurança aérea. Diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Leonardo de Souza, enfatizou durante a audiência pública que o ambiente de voo não permite improvisos e diz que quem coloca um voo em risco não deveria poder embarcar. Hoje, se um torcedor comete atos graves de violência em um estádio de futebol, ele pode ser proibido de frequentar eventos esportivos com base no Estatuto do Torcedor. Porque então alguém que coloca em risco um voo, ameaça a tripulação ou compromete a segurança de dezenas ou centenas de pessoas, poderia simplesmente embarcar no momento, horas depois ou no dia seguinte em outra companhia aérea. O que defendemos é algo análogo, um sistema nacional que impeça temporariamente o passageiro comprovadamente indisciplinado de voar por qualquer empresa aérea. O chefe de Serviços de Segurança Aeroportuária da Polícia Federal, Rodrigo Borges Correia, afirmou que a indisciplina é atualmente o principal problema de segurança aérea. Para ele, punições mais severas podem inibir comportamentos inadequados. Infelizmente, o que acontece hoje é que esse passageiro indisciplinado, muitas vezes, ele acaba não sofrendo a consequência mais apropriada desse ato indisciplinar dele. Muitas vezes ele comete uma agressão física e acaba, para ele, não sofrendo uma pena que o faça ter aquele caráter pedagógico, que ele não queira
replicar esse comportamento. Então, a gente espera realmente que a ANAC, com esse regulamento que a gente vem discutindo há algum tempo, ela consiga fazer com que esse tipo de situação, se não terminar, que a gente sabe que muitas vezes as normas, mesmo as normas incriminadoras mais graves, elas não conseguem impedir que os fatos aconteçam, que pelo menos mitiguem esse tipo de ocorrência. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.